essa questão do ensino interreligioso, eu tenho um material desenvolvido a respeito disso, que são 9 volumes, Jeitos de Crer e Todos os Jeitos de Crer, e tem uma prática, que, aliás, eu primeiro tive a prática, depois produzi o material e depois voltei para a prática. E é uma proposta bastante diferenciada de como trabalhar a espiritualidade em sala de aula, em contato com as crianças, mas não só em escola convencional, pode ser trabalhado em ONGs, dentro de casa, inclusive, né? O que acontece? Nós consideramos que o ensino interreligioso é quando nós oportunizamos ou damos oportunidade para o indivíduo, para a criança, para o adolescente, conhecer as diversas manifestações do fenômeno religioso, como que ele tem se apresentado na história da humanidade. Mas conhecer não é um conhecimento meramente sociológico, antropológico, né? Conhecimento de fora, distante, como determinadas correntes da antropologia, da sociologia estudam, considerando um fenômeno meramente social, mas com uma empatia em relação a essas manifestações religiosas. Então, considerando-se que em todas as religiões, em todas as manifestações religiosas, há traços comuns. Por exemplo, a ideia de que somos seres transcendentes. Pode não ser essa terminologia adotada pelas religiões, mas todas as religiões têm alguma forma de alma, espírito, de transcendência, de algo que sobrevive à morte, né? Quer dizer, isso é comum a todas as religiões. Aliás, o Edgar Morin, quando escreve o livro O Homem Diante da Morte, ele mostra isso, que a crença mais universal que existe é a da sobrevivência da alma após a morte, não é de Deus, é da transcendência dos próprios seres humanos. Então, por exemplo, isso é um dado que é comum a todas as correntes. Outra coisa que é muito comum a várias correntes, a várias tradições religiosas, são os princípios éticos, né? Então, por exemplo, o princípio da compaixão, da ajuda mútua, da fraternidade, são princípios muito comuns a todas as correntes religiosas, de vários momentos históricos, de várias procedências. Isso significa que nós podemos estabelecer um diálogo mínimo entre as religiões. Existe um teólogo atual que faz esse trabalho muito interessante, o Hans Küng, em que ele propõe esse diálogo básico, aquilo que poderia ser considerado o denominador comum mais básico de todas as correntes religiosas, né? Alguns se chocam muito com isso porque acham que o outro é sempre radicalmente outro, né? E quando a gente acha que o outro é radicalmente outro, é alteridade total, não existe possibilidade de troca, de empatia com pelo menos algum denominador comum. Mas se temos uma visão que a espiritualidade é imanente no ser humano, então as formas religiosas, as manifestações religiosas, são formas particulares de expressar algo que é comum, que é humano, que é genérico, que faz parte da própria constituição da natureza humana, né? Então, o que nós pensamos? Que ao fazermos com que a criança, com que a adolescente conheça diversas formas de manifestações religiosas, primeiro, ela vai criar um respeito pela fé do outro, tendo ela a própria fé ou não tendo nenhuma fé, mas constituindo-se enquanto conhecedora das outras tradições, ela pode apreciar aquilo que há de belo, aquilo que há de fecundo, aquilo que há de interessante em outras vivências que não são dela. E sempre há coisas belas a serem apreciadas, porque as religiões, além de serem fontes de valores morais e que podem ser muito interessantes e úteis a toda a humanidade, as religiões estão conectadas com várias formas de arte, né? Por exemplo, quem não vai apreciar uma catedral gótica? Quem não vai apreciar uma cantata de Bach, que era protestante? A catedral gótica era católica. Quem não pode apreciar um poema de um poeta como Rumi, que é um muçulmano sufi, e que fala de Deus de maneira de tirar o fôlego? Então, há coisas que foram produzidas e vividas e propostas por pessoas das mais diversas religiões que são patrimônio cultural e espiritual da humanidade inteira. Não podemos admirar um Gandhi e seguir as suas ideias de não violência, mesmo não sendo hindus? Não podemos admirar um Francisco de Assis
com a sua generosidade em relação a todas as formas de vida, aos animais, aos seres humanos, no cuidado com os doentes, no cuidado com a terra, mesmo não sendo católicos? Não podemos apreciar todo o ensinamento de um Buda com a sua compaixão, querendo liberar o ser humano do sofrimento, mesmo não sendo budistas? Então, esta é a ideia que nós queremos cultivar no ensino interreligioso, a empatia mútua, a vivência comum de valores, de produções artísticas, estéticas, de vivências que podem ser sentidas e vivenciadas por pessoas de diferentes religiões, como isso fazendo parte do mesmo patrimônio cultural, espiritual e moral da humanidade. É isso que pretende fazer a nossa proposta, que nós trabalhamos já há muitos anos, de ensino interreligioso.